Ah, mas foi só uma brincadeira, foi uma pergunta para descontrair. Não, Marco Belo. Teve falta de respeito, falta de empatia e ainda teve machismo nessa sua pergunta. Bora repercutir aqui a coletiva do Vitor Pereira em questão a pergunta escrota que o Marco Belo fez ao Vitor Pereira. Antes de mais nada, gente, peço para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá essa moralzinha, né? Deixa o like aí pelo menos. E se você, assim como eu, curte futebol no geral aí, dá uma moralzinha no meu outro canal, um canal novo. Eu ainda preciso postar mais vídeo lá, mas eu vou deixar aqui o link na descrição, Futiverso. Ali eu falo de rival, falo de Champions League, né? Falo de um geral aí, Copa do Mundo, seleção, enfim. Dá uma moralzinha lá nesse canal pra mim, beleza? Mas bora pro vídeo. Vamos se situar aqui, né? Ontem teve a coletiva, né? Aquela tradicional coletiva ali pós-jogo, né? Só que um pouquinho diferente porque o Duílio, né, foi junto com o Vitor Pereira ali pra falar. Porque o que tá acontecendo, né? Todo dia a gente tem a informação, né? A especulação de o Vitor Pereira fica no Corinthians. O Vitor Pereira não fica no Corinthians para o ano que vem, né? Às vezes, o mesmo jornalista, no mesmo dia em questão, ele fala, o Vitor Pereira vai ficar, o Vitor Pereira não vai ficar. O próprio Marco Belo, por exemplo, no Twitter dele, há um tempinho atrás, ele trouxe a informação, né? Eu tenho a informação de que 50% o Vitor Pereira fica no Corinthians e 50% que não fica, né? Então, a gente já vê o nível aí. Enfim, o Duílio veio a público, né, junto com o Vitor Pereira ali, e esclareceu para o torcedor, né, e para os jornalistas que estavam ali, de que em relação ao Vitor Pereira só vai ser falado pós o Campeonato Brasileiro, né, que eles ainda estão em negociação, eles querem focar no Corinthians se classificar para a Libertadores e depois vão resolver isso, de se renova ou não o contrato com o Vitor Pereira. O Duílio ainda fala, né, o Vitor tem um problema particular com a família e tudo mais, mas a gente está tentando resolver de uma melhor maneira e vai ser decidido pós-Campeonato Brasileiro. E eu, como torcedora, né, entendo parte da torcida, mas eu consigo entender também o lado do Vitor Pereira. Por quê, né? Sei que a gente fica ansioso, a gente pensa no Corinthians em primeiro lugar, então a gente fica, será que o Corinthians, nossa, se o Vitor Pereira sair, não vai ter planejamento pro ano que vem? Eu quero que ele fique, a gente fica nessa novela, fica, não fica, né? Tipo, dá um receio e eu entendo, né? Muito por conta do que aconteceu nessa temporada, né? No início da temporada, tipo, zero planejamento, né? O próprio Vitor Pereira chegou com o carro, trocando o pneu do carro andando ali, né? Foi ridículo o que aconteceu. Mas, enfim, eu acho que dessa vez a gente tem um tempo hábil, né? O Campeonato Brasileiro tá quase se encerrando, porque tem a Copa do Mundo agora em novembro, então a gente ainda tem um tempo de novembro aí, dezembro, tem praticamente 2 meses aí pro Corinthians se planejar, né? Então acho que dá tempo e acho justo dar esse tempo ao Vitor Pereira, né? Dito isso, né, começa de fato a coletiva ali e o Marco Belo é o que abre as perguntas, né? Ele é o primeiro a fazer a pergunta e já começa na escrotidão, vamos dizer assim. Ele simplesmente pergunta pro Vitor Pereira, né? Vitor, a informação que eu tenho é que a sua esposa não quer, que a sua esposa quer que você volte e que você quer ficar, né? Sabendo disso, a pergunta que eu te faço é: quem manda em casa, você ou sua esposa? Cara, primeiro que foi uma pergunta machista, né? Mas isso pra mim não foi nem o problema maior da questão ali. Cara, o problema maior é a falta de empatia, a falta de respeito com o próximo. Porque o que o Vitor Pereira tá passando, no caso a esposa dele e a sogra dele, é um problema de doença, né? A gente sabe que a sogra do Vitor Pereira tem Alzheimer. Então, tipo, cara, que zero empatia, né? Tipo, a esposa do Vitor Pereira, cara, ela nem tá aqui pra se defender ou pra se argumentar de alguma coisa e ficam querendo colocar especulação, sabe? Esse tipo de coisa não se faz. E ali ele, cara, faltou caráter, na minha opinião, faltou e muito caráter. E aí, depois disso, né, o Vitor Pereira responde educadamente, na minha opinião, né, ele fala assim: os meus pais me deram educação diferentemente dos seus, então diante disso, eu não vou te responder a pergunta, porque você foi muito mal educado. Cara, o Vitor Pereira, ele ficou pistola? Ficou, né, falou com um ar mais elevado ali? Falou, mas ele não pistolou de fato, né, como por exemplo, eu fico imaginando se essa pergunta tivesse sido, se fosse o Abel Ferreira ali no lugar do Vitor Pereira. Mano, o Abel Ferreira, ele ia ter comido vivo o Marco Belo, a gente pode dizer assim, né? Porque é um cara mais explosivo e é um cara que, por mais que seja técnico do rival, é um cara que
a mídia em si quer bater em cima dele, né? Quer, tudo que ele pega ali quer repercutir no sentido de negativo, pra falar, ó, tá causando confusão. E pra mim, o que o Marco Belo tentou fazer foi exatamente isso. Ele esperava uma resposta mais afiada do Vitor Pereira. Pra quê? Porque aí ele seria a vítima. No dia seguinte, estaria em todos os jornais esportivos, né? Estaria em todos os programas. Nossa, você viu como o Vitor Pereira foi grosseiro? Como ele teve falta de respeito com os setores? Era isso que ele queria. E não adianta falar que não, porque, mas acho que não foi isso. Ele até postou no Twitter dele, né, que só foi uma brincadeirinha, que ele quis descontrair. Mentira! Mentira! É fácil, né? Porque não deu certo, vim e pedir desculpas. Só que esse próprio Marco Belo, por que eu não acredito nessa desculpa dele? O próprio Marco Belo, se você não se lembra, torcedor, recentemente, ele que, né, o Vitor Pereira ali ele tinha sido um pouquinho mais elevado na sua resposta a um jornalista do qual não me lembro o nome. Acho que foi em questão de dinheiro, não lembro se foi essa a pergunta ou não. E aí no dia seguinte, o Marco Belo, em um programa de rádio ali, né, começa a causar ali. Não porque foi falta de respeito, porque na próxima coletiva a primeira pergunta tem que ser essa pro Vitor Pereira, tem que perguntar para ele se ele vai pedir desculpa ou não, porque ele tem que pedir desculpa, né? Se a primeira pergunta não for essa, eu vou ficar extremamente chateado, né? E aí adivinha, gente? Na coletiva seguinte que tem, o primeiro a fazer a pergunta quem é? O Marco Belo. Agora a pergunta se ele fez, né? Não. A pergunta dele pro Vitor Pereira foi: Vitor, o que você diria pra você mesmo? Não teve coragem, né? É muito fácil você querer jogar pros outros, né? Querer jogar só joga a bomba ali, mas na hora que é pra você tentar fazer alguma coisa, né? Porque pra você bater de frente você não consegue. Por quê? Porque foi covarde, né? Porque é aquele cara que é aquele tipo de pessoa que quando você dá as costas tá falando mal de você, mas na sua cara tá te elogiando, tá fazendo isso, aquilo. Esse é o nível de Marco Belo, setorista do Corinthians. Então não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Cara, de verdade, ele mesmo, só para dar mais um exemplo, né? Também, esse ano ainda, também trouxe a informação, ou o tipo de informação que ele traz. Eu fiquei sabendo, me passaram a informação de que o elenco do Corinthians tá rachado, né? Que não estão fechados com o Vitor Pereira, como se estivesse fazendo uma panelinha. E aí eu acho que o torcedor pode achar que tá fazendo ou não. Isso é da gente, torcedor. Mas aí ele traz essa informação, só que o que ele fala? Me falaram, mas eu não acredito. Então, se você não acredita, meu querido, por que você vem e faz esse tipo de coisa? Por quê, gente? Porque ele quer confusão, ele quer causar. Então, não dá pra falar que esse cara é corintiano de fato, né? E o pior é ele entrar dentro do CT do Corinthians o tempo todo, ele ser conhecido como um cara grande. E aí, né, o próprio Thiago Salazar fez uma pergunta pro Vitor Pereira, né, fez a pergunta com educação, e o Vitor Pereira respondeu. Então, para quem tinha dúvidas ou não, o próprio Vitor Pereira, ele, né, dá pra falar que ele, acho que não é indeciso, porque o Vitor Pereira, ele fala com todas as letras: se o Corinthians quer e eu quero, por que não? A gente tá tentando fazer alguma coisa. Então, tipo assim, né? E ele ainda fala, o Corinthians, se o Corinthians não quisesse, meu amigo, já tinha acabado aqui, né? Já tinha anunciado e tal, mas o Corinthians quer. Ou seja, a diretoria do Corinthians, né, topou esperar, porque o Vitor Pereira também fala assim, a minha intenção é ficar, mas eu tô tentando resolver esse probleminha que eu tenho particular. Então, né, por que não? Ou seja, gente, né? Enquanto isso, vai ter todo santo dia alguém falando que o Vitor Pereira fica, que o Vitor Pereira não fica, né? Vai ter gente colocando Vojvoda no Corinthians, já teve, né? Vai ter gente colocando Galhardo, não sei o que, se bobear, vão colocar até o Klopp no Corinthians, né? Mas voltando a falar sobre esse tipo de jornalista, teve até um, né, que é outro, que tem uma falta de caráter muito grande também, né, e isso que já é um senhor, a gente pode colocar assim, né, o Chico Lang, que teve a coragem também de chegar e falar que o Vitor Pereira vai ficar no Corinthians, que ele escolheu ficar no Corinthians, e ele até terminou com a esposa dele. Cara, que falta de... Mano... gente, sabe, tipo, a que nível que as pessoas chegam pra querer engajar, pra querer caçar um like, pra querer, sabe, se aparecer. Então elas estão cagando, de fato, se é por uma coisa boa, se elas vão ser faladas por algo bom que elas fez ou por algo negativo.
elas só estão preocupadas de fato ali no seu engajamento, no seu like, né, em você ficar falando no nome dele de fato, aí repercutindo todo santo dia. Essa é a verdade. Ninguém ali, são poucos que tá preocupado com o Corinthians de fato. Aliás, quem tá preocupado com o Corinthians é a gente. Nós que somos torcedores, a gente ama o clube de verdade, né? E para finalizar sobre isso, eu gostei de ver que alguns setoristas ali se posicionaram, né, repercutiram sobre essa pergunta do Marco Belo, né, falando ali da infelicidade dele, repercutindo de fato como deveria ser. Mas teve outros ali, né, que passou aquele paninho, né. Mas é isso. Sobre o Vitor Pereira, eu particularmente como torcedor, eu acho que é válido esse tempo. Acho que o Corinthians está sim fazendo um planejamento. E se de fato o Corinthians já tivesse recebido uma resposta negativa do Vitor Pereira, esse caso já teria se encerrado faz tempo. A gente já sabia disso. Então é aguardar de fato, porque, né, o próprio Vitor falou que nenhum jornalista sabe de fato da sua decisão. Então tá aí, né? Esse foi o vídeo. Peço para você que não é inscrito no canal novamente, se inscreva aqui, dá um like, beleza? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!